Bolsonaristas racha interna. As frases brotavam como se fossem coordenadas de uma mesma central. São Paulo, 9h32. Na redação de um grande jornal, um editor esfrega as mãos. É hoje que quebramos a narrativa da anistia total. Mas a realidade não acompanha o script. Nas redes, Paulo Figueiredo escreve em tom ácido. Se você se informa pela velha mídia, ficará maluco. Todos os dias inventam recados que nunca chegam e posições que Bolsonaro nunca deu. Estão perdidinhos e desesperados. Na orla do Rio de Janeiro, jovens com celulares riem da manchete na TV. Aliados anônimos dizem que Bolsonaro aceita dosimetria. Um deles solta. Aliados anônimos deve ser o porteiro do STF. A piada viraliza. Brasília, 10h27. No plenário esvaziado da Câmara, assessores comentam em voz baixa. Deputados sabem. A narrativa fabricada não cola mais. A base enxerga a desinformação como o último suspiro de uma imprensa acuada. As trocas de cena mostram a falha do establishment. Por mais que a mídia insista em criar divisão, cada nota contraditória reforça a percepção de desespero. O povo começa a repetir a frase de Paulo como mantra: perdidinhos e desesperados. E enquanto o noticiário força versões, o relógio corre para a próxima bomba, o debate sobre a dosimetria. Na penumbra de um gabinete anexo da Câmara, 4 deputados se reúnem em torno de uma pasta azul. Um assessor cochicha. Se aprovamos a dosimetria e colocamos o destaque da anistia, mostramos que tentamos. Depois, Lula veta e sobra só o projeto do sistema. Simples. São Paulo, 23h12. Num café fechado, 2 parlamentares do PL fazem contas rabiscadas em guardanapos. A dúvida não é moral, mas aritmética. Não tem voto para o destaque, mas dá para vender como vitória moral. Em Brasília, mensagens começam a vazar para jornalistas. Amanhã tem acordo, anistia vai ser discutida em destaque. A manchete pronta circula nos grupos de imprensa antes mesmo da sessão começar. Eduardo Bolsonaro recebe a notícia e explode. Isso é armadilha. Estão tentando enterrar a anistia ampla. O destaque não passa e, se passasse, Lula veta. Fica só a dosimetria. Limpinha é o somebody love no próprio eleitor. A militância acorda com o alerta estampado nas redes. Grupos de WhatsApp replicam em letras maiúsculas: recuar é traição. Hugo Mota, presidente da Câmara, é abordado por colegas no corredor principal. A pressão aumenta. Ou pauta a anistia ampla ou vai afundar junto. O truque do destaque, que parecia estratégia genial na madrugada, amanhece como sinônimo de covardia. Nas ruas, a palavra de ordem ecoa: sem dosimetria, anistia total, ou nada. Em Washington, no gabinete improvisado em um dos prédios anexos ao Capitólio, Eduardo Bolsonaro digita rápido no celular. O texto sobe em segundos para milhões de seguidores. Importantíssimo, não aceite que seu deputado emplaque o projeto da dosimetria, prometendo aprovar um destaque da anistia. Essa é a estratégia para enterrar a anistia, fingindo ter lutado por ela. A publicação atravessa o Atlântico digital e explode nas telas dos parlamentares. Deputados cochicham em plenário, outros escondem o rosto atrás de papéis. O clima muda. O recado não veio de qualquer analista, mas do filho que mantém contato direto com Trump e congressistas americanos. Rio de Janeiro, 9h10. Nos calçadões, apoiadores abrem lives, lendo em voz alta o tweet de Eduardo. Comentários disparam. É isso, não podemos cair na farsa. Hashtags como anistia total já e fora dosimetria chegam ao topo. No café da Câmara, um deputado murmura: esse garoto queimou nosso plano. Agora, se votar na dosimetria, vira o inimigo da base. A pressão política assume novo nível. O alerta de Washington vira senha nacional. Em menos de uma hora, a ideia do destaque salvador se desfaz como fumaça.
O Brasil entende. A única saída aceitável é a anistia ampla, geral e irrestrita. No gabinete acanhado da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro ajusta o microfone e decide romper o silêncio. Em tom grave, publica um fio devastador. São quase 60 dias preso, mais 60 dias de tornozeleira, incomunicável, censurado nas redes e vigiado 24 horas. Já se passaram mais de 120 horas de tortura psicológica. Até em um pós-operatório de 12 horas, ele foi cercado por oficial de justiça, fazendo sua pressão explodir. A mensagem percorre grupos de militares da reserva, juristas e apoiadores. Em cada tela, a mesma sensação. O relato da família é mais forte do que qualquer manchete fabricada. Moraes deixa de ser apenas ministro relator e assume o papel de vilão absoluto. Em São Paulo, um jornalista lê em voz alta durante transmissão ao vivo. O chat dispara milhares de comentários. Basta! Isso é tortura de Estado. Libertem Bolsonaro! Nos corredores do Congresso, deputados evitam jornalistas, mas não escondem o incômodo. Um deles, em off, admite: se até a família expõe assim, não tem como segurar. O desabafo de Carlos ecoa como tiro de alerta. Não é apenas denúncia, é acusação de cumplicidade. Todos os que se dizem de direita e não se pronunciam estão alinhados ao sistema para aniquilar Jair Bolsonaro. A narrativa de perseguição ganha rosto, dor e urgência. A partir desse momento não é mais só sobre política, é sobre vida ou morte. Rio de Janeiro, 14h30. Nas celas frias da colônia agrícola de Magé, Daniel Silveira recebe a decisão: progressão ao regime semiaberto. O relatório de Moraes aponta: ele cumpriu 25% da pena, pagou multa de 270 mil e registrou bom comportamento. Notícias atravessam o país. Nas redes, Paulo Figueiredo publica: que alento, mas lembrem, o absurdo nunca foi a prisão, foi mantê-la injustamente por tanto tempo. Em podcasts e lives, comentaristas contrastam. Como alguém condenado por ameaças ao STF permaneceu por anos atrás das grades, enquanto outros com crimes bem menores foram liberados? O paradoxo escancara o viés do sistema. Magé, 16 horas Silveira faz sessões de fisioterapia fora da prisão, autorizado por Moraes para tratamento externo. Mas o alívio é contido. Não foi concedido indulto ou conversão total da pena. Em gabinetes do STF, ministros cochicham. E ele só agora é liberado? Por que não antes? O clima é de crise institucional, com vozes questionando até o fundamento original da detenção, como o conceito de flagrante permanente usado desde a origem do caso. O alento de Silveira, sair para tratamento, entrar em semiaberto, se torna farol. Mostra que o sistema pode recuar, mas só sob pressão intensa, e que permanecer preso tanto tempo foi escolha política, não estritamente jurídica. Na mesa de um assessor do STF, 2 papéis se destacam, ambos assinados pelo mesmo ministro. No 1º de fevereiro, Paulo Figueiredo vive em lugar incerto e não sabido. Por isso, mandaram intimar por edital, como se ele fosse um fugitivo escondido em cavernas. Em Nova York, o próprio Paulo dá risada amarga. Mora no mesmo endereço há mais de 10 anos, todos sabem, até a Receita Federal Brasileira. Agora, em setembro, o mesmo ministro escreve outra coisa. Paulo vive em endereço fixo nos Estados Unidos e determina notificação por carta rogatória, pedindo ajuda da justiça americana. A incoerência explode nas redes. Um advogado resume em linguagem simples. Em fevereiro, disseram que não sabiam onde ele estava. Em setembro, admitem que sempre souberam. A lei muda conforme o interesse do ministro. Em programas de rádio populares, comentaristas disparam: se fazem isso com Paulo, imagina com qualquer cidadão comum. Hoje você existe, amanhã você vira incerto e não sabido. Brasília, 11h50.
Deputados cochicham nos corredores. Se a lei pode ser torcida assim, não existe segurança para ninguém, nem para nós. O medo é pessoal, e por isso cresce a pressão para votar a anistia ampla e até falar em impeachment de Moraes. O povo entende, não é detalhe jurídico, é o retrato de um país em que a lei vale conforme a conveniência do sistema. E diante de tanta contradição, uma certeza ecoa. Só a anistia total pode desmontar esse jogo de cartas marcadas. Na tela fria do sistema judiciário aparece a sentença. 14 anos de prisão para Débora. Seu crime? Rabiscar a frase "perdeu Mané" numa estátua. O detalhe que revolta, ela é mãe de 2 filhos pequenos. Um radialista popular não contém a indignação. 14 anos? Isso é mais do que muitos homicidas cumprem. Que justiça é essa? O ouvinte liga, chora ao vivo e diz: se punem uma mãe por uma frase, ninguém mais está seguro. Nos presídios e celas espalhadas pelo Distrito Federal, centenas de patriotas ainda aguardam julgamento sem sentença definitiva. Gente simples, trabalhadores, pais e mães de família. Alguns ficaram meses incomunicáveis, outros perderam emprego, casa, saúde. Juristas independentes apontam a desproporção. A anistia não é apenas sobre Bolsonaro. É sobre cidadãos comuns punidos de forma cruel, desproporcional, usada como exemplo para intimidar o povo. Esplanada, 11h45. Cartazes levantados resumem a revolta. Não é por ele, é por todos nós. A frase viraliza como lembrete. A luta vai além de um líder. O caso de Débora, assim como o sofrimento de tantos presos do 8 de janeiro, mostra que a anistia não é favor, é necessidade. Não é só sobre política, é sobre humanidade. Em Washington, um documento reservado circula entre senadores americanos. A lista de brasileiros já atingidos pela lei Magnitsky. Lá está o nome de Alexandre de Moraes e também de sua esposa, com sanções diretas, bloqueio de contas, congelamento de bens, impossibilidade de transações em dólar. Nos bastidores do Supremo, a notícia cai como bomba. O termo que ecoa entre os ministros é cruel: morte financeira. Não é prisão, não é tornozeleira, é algo ainda mais devastador: o fim do acesso ao sistema bancário global. Relatórios já mapeiam os próximos alvos. No radar de Washington, os 3 filhos de Moraes, sócios de escritórios e institutos jurídicos. Em seguida, o decano Gilmar Mendes e sua esposa com negócios no exterior. E logo depois, Luiz Roberto Barroso e familiares, também identificados em operações financeiras internacionais. Brasília, 8h55. Reunião emergencial no STF. Ministros trocam olhares tensos, celulares vibram sem parar. Um deles admite em voz baixa: se eles cortarem nossas conexões financeiras, estamos indefesos. Na Bolsa, analistas comentam: as sanções Magnitsky não param em indivíduos. Elas isolam famílias inteiras, asfixiam sociedades empresariais e impedem acesso a crédito. É um cerco lento e implacável. O pânico se instala. Moraes já sente o golpe. Gilmar e Barroso temem ser os próximos. Nos corredores do Supremo, a pergunta não é mais se, mas quando. O mundo percebe, o relógio internacional também faz tic-tac. Do lado de fora do solar, a multidão acompanha cada segundo pelo telão improvisado. Dentro, Trump fala com voz firme, olhando nos olhos de Bolsonaro: eu não vim ao Brasil para passear, vim para exigir respeito à lei e à liberdade. Se um povo elege seu líder, esse líder não pode ser tratado como criminoso. Ou há anistia ampla, ou não há normalidade. Tic-tac. A fala atravessa os corredores do Congresso como choque elétrico. Hugo Mota, presidente da Câmara, é cercado por deputados que exigem colocar a anistia em pauta. Do outro lado do Senado, Davi Alcolumbre recebe pressão de colegas que falam abertamente em iniciar processo de impeachment contra Moraes.
Na sala de segurança, Moraes assiste às imagens de Trump ao lado de Bolsonaro. O rosto impassível não disfarça a fúria. Ele dobra a aposta e despacha ofício emergencial. Avaliar execução provisória imediata contra Jair Bolsonaro. Policiais federais são colocados de sobreaviso. Nos bastidores, aliados de Moraes tentam acalmá-lo. Um ministro mais velho sussurra: Alexandre, cuidado, o mundo inteiro está assistindo. Mas ele retruca: não recuarei diante de pressão estrangeira. Em Washington, conselheiros de Trump dão coletiva. Os Estados Unidos não assistirão passivamente ao desrespeito da democracia no Brasil. Todas as medidas estão sobre a mesa. A frase vira manchete global. O clima é de confronto inevitável. De um lado, Trump escalando, do outro, Moraes resistindo com unhas e dentes. No meio, Congresso e STF acuados. No Vaticano, a Praça de São Pedro está lotada. Fiéis do mundo inteiro aguardam em silêncio quando as luzes da sacada principal se acendem. Surge o Papa Leão XIV, vestes brancas agitadas pelo vento. As câmeras do planeta inteiro transmitem ao vivo. Sua voz é pausada, mas firme. Liberdade não é concessão de governos. Liberdade é dom de Deus. Quando um povo é perseguido por magistrados que usurpam o poder, a Igreja não pode se calar. Hoje, de Roma, digo ao mundo: Jair Bolsonaro simboliza a resistência da fé, da família e da esperança. A fala ecoa nos telões montados na esplanada. A multidão aplaude, chora, ajoelha. Bandeiras do Brasil e do Vaticano se erguem lado a lado. O Papa continua, desta vez mirando o cenário político. A perseguição a Bolsonaro não é apenas injustiça contra um homem. É injustiça contra milhões que acreditam na família e na liberdade. E digo mais, líderes que se alinham a regimes autoritários como Rússia, China e Irã, em vez de ouvir seu próprio povo, afastam-se da verdade e da paz. Brasília, 13h15. O recado é claro. Uma crítica velada a Lula, que tenta escapar da pressão se abraçando a ditaduras. A fala papal vira trending mundial. Para muitos, é a confirmação de que a luta brasileira deixou de ser apenas política, tornou-se espiritual. A batalha pela anistia agora carrega também o selo da Igreja. As ruas que levam ao Lago Sul estão tomadas. Bandeiras verde-amarelas cobrem viadutos, fogos iluminam o céu, hinos são cantados em coro. O comboio avança devagar, cercado por motocicletas e caminhonetes. No portão do Solar, seguranças americanos e brasileiros se alinham lado a lado. No Solar de Brasília, a porta se abre. Surge Jair Bolsonaro, emocionado ao lado de Donald Trump. O silêncio dura segundos, até explodir em gritos de mito, mito e Estados Unidos Brasil. O povo chora, abraça desconhecidos, ergue bíblias. Trump ergue o braço de Bolsonaro diante das câmeras. Escutem bem, não existe democracia com prisões políticas. Um juiz não pode se comportar como ditador, ou a anistia ampla, geral e irrestrita, ou não haverá paz. Tic-tac. As palavras percorrem o planeta em transmissões ao vivo. Jornais americanos, europeus e asiáticos param sua programação para exibir a cena. No mapa das televisões internacionais, o Brasil vira epicentro da liberdade. Base aérea de Anápolis, 21h10. Tropas americanas em missão conjunta aparecem em imagens discretas, veículos posicionados em prontidão. Não é ameaça, é aviso. Washington está disposto a agir. No Solar de Brasília, Bolsonaro, com mito, voz embargada, responde: agradeço a Deus e ao povo que nunca desistiu. Não é por mim, é pelo Brasil. E aviso, não aceitaremos esmolas. Só a anistia total fará justiça. A multidão explode em aplausos. O Solar, antes palco de isolamento, vira símbolo de resistência mundial. Na tela gigante da sala de monitoramento do STF, imagens em tempo real do Solar de Brasília. Bolsonaro ao lado de Trump, braços erguidos, frases transmitidas para o mundo. Um assessor gagueja:
Ministro, ele não podia se manifestar pela internet. E agora suas falas estão em todos os canais globais. Moraes aperta a caneta contra a mesa. Anota: descumprimento reiterado de cautelar, proibição de uso das redes sociais e de comunicação pública. Outro auxiliar acrescenta: a visita internacional não foi autorizada judicialmente. As câmeras mostram Bolsonaro cruzando rapidamente o portão do Solar para cumprimentar apoiadores. Segundos de cena, mas suficientes para a acusação de violação da prisão domiciliar. Moraes balança a cabeça. É afronta direta à corte. No sistema interno da Polícia Federal, chega o despacho. Preparar cumprimento de execução provisória da pena. Viaturas entram em sobreaviso, helicópteros revisam planos de decolagem noturna. Entre ministros do STF, alguns murmuram preocupação. Um deles comenta: se avançarmos agora, viramos o centro da crise mundial. Mas Moraes não recua. Nenhum estrangeiro manda aqui. A lei é a lei. A tensão se alastra como pólvora. O povo nas ruas repete em coro: não toquem em Bolsonaro. A execução provisória não é mais ameaça distante, é risco real, a qualquer minuto. O relógio corre. Tic-tac. Enquanto Moraes acelera despachos para prender Bolsonaro de forma provisória, uma caneta solitária risca linhas em outro gabinete do Supremo. É Luiz Fux, ex-presidente da Corte, conhecido pela discrição e pelo cuidado técnico. O documento é curto, direto. Defiro liminar em habeas corpus, revogo a prisão domiciliar e determino a imediata retirada da tornozeleira eletrônica. Restituo ao paciente o direito de se manifestar livremente nas redes sociais. Na residência oficial, policiais federais recebem a ordem inesperada. O clima muda. Um agente comenta em voz baixa: se Fux decidiu, não há como voltar atrás agora. No Solar de Brasília, um oficial entrega o alvará. Michele segura as lágrimas. Jair se levanta devagar, levanta a barra da calça e observa enquanto retiram a tornozeleira. O estalo do lacre quebrado ecoa como trovão. Minutos depois, Bolsonaro acessa novamente suas redes sociais. Um vídeo curto, gravado na sala do Solar, entra no ar. Agradeço a Deus, a minha família e a cada brasileiro que não se calou. Estou livre das amarras injustas. E aviso, não é por mim, é pelo Brasil. Nossa luta não terminou. Ela está apenas começando. As mensagens explodem em grupos de WhatsApp. Telões nas praças exibem o vídeo em loop. Gritos de mito e orações varam a madrugada. A estratégia de Moraes ruiu em horas. Fux vira o nome sussurrado nas ruas como o juiz que ousou equilibrar a balança. O sol mal nasce e já há filas de caravanas estacionadas na esplanada. Gente de todas as regiões ergue cartazes. Anistia total já. Não é por ele, é por todos nós. Câmara dos Deputados, 9h40. Hugo Mota, presidente da casa, chega cercado por parlamentares que não disfarçam a pressão. Deputados da base repetem em uníssono: ou você pauta a anistia ampla ou a rua vai pautar por você. As palavras ecoam pelo Salão Verde. Davi Alcolumbre, presidente do Senado, recebe telefonemas de colegas aflitos. O assunto não é mais apenas a anistia, mas o impeachment de Moraes. Um senador do Norte fala sem rodeios: se não houver recuo, temos de votar o afastamento. Nas galerias, apoiadores entoam cânticos. Cada deputado que sobe à tribuna sente a pressão. Um grupo minoritário tenta defender a dosimetria, mas é vaiado por manifestantes que gritam: traidores! Reunião fechada. Assessores apresentam um cálculo. Há mais de 30 senadores dispostos a assinar pela abertura de processo contra Moraes. O número cresce a cada hora. Alcolumbre murmura: nunca vi isso tão perto de acontecer. Enquanto a esplanada vira praça de resistência, Hugo Mota e Davi Alcolumbre percebem que não podem mais segurar a pressão. A pauta da anistia e o fantasma do impeachment estão sobre a mesa.
E, em ambos os casos, o nome central é o mesmo: Alexandre de Moraes. No plenário luxuoso do Supremo Tribunal Federal, ministros, autoridades e convidados se acomodam para a cerimônia. O clima é de formalidade, mas o ar está pesado. Edson Fachin toma posse como novo presidente do STF. Ao seu lado, Alexandre de Moraes assume a vice-presidência. O protocolo segue. Discursos falam em defesa da democracia e respeito às instituições. Mas do lado de fora, a multidão reage com vaias transmitidas em alto-falante. Para o povo, não é solenidade, é afronta. Enquanto Fachin ergue o martelo simbólico de condução da corte, telões espalhados pela esplanada exibem a fala de Trump, transmitida em rede internacional. Ou o Supremo se alinha à Constituição e à liberdade, ou não terá mais legitimidade. Se insistirem em perseguir o povo e ignorar a lei, o mundo deixará de reconhecer esse tribunal. E eu aviso: os Estados Unidos apoiarão um novo tribunal de exceção que respeite a vontade do Brasil. O silêncio toma conta da cerimônia. Fachin força um sorriso. Moraes fecha o semblante, anota algo em seu bloco de papel. A multidão explode em gritos: Tribunal do Povo! Tribunal do Povo! Para as ruas, o recado de Trump não foi ameaça, foi promessa. Naquele instante, fica claro: a batalha já não é apenas pela anistia, é pelo próprio futuro da justiça no Brasil. Enquanto Brasília vibra com a fala de Trump e a posse no STF, Lula se recolhe em seus aposentos. O semblante é abatido. Assessores relatam crises de tosse, lapsos de memória, olhares perdidos durante reuniões. Médicos discretos circulam pelos corredores. O Itamaraty ainda tenta marcar um encontro entre Lula e Trump, prometido desde a semana anterior. Mas a resposta é sempre a mesma: não há agenda disponível. O presidente brasileiro recusa, adia, posterga. Nos bastidores, a palavra usada é outra: fuga. Jornais internacionais destacam: Lula evita reunião com Trump em meio à crise institucional. Analistas descrevem a cena. O líder brasileiro não quer arriscar a humilhação de ser confrontado ao vivo pelo presidente dos Estados Unidos diante das câmeras do mundo. Dentro do gabinete presidencial, o clima é de isolamento total. Alinhado à Rússia, China e Irã, Lula tenta demonstrar força no exterior, mas perde apoio interno. Um assessor comenta em voz baixa: ele já não escuta, fala sozinho, esquece nomes, repete frases. O medo de Trump é real. Do lado de fora, nas ruas lotadas, ninguém se importa com a ausência de Lula. Para o povo, ele já não é protagonista. É figurante de um enredo em que a história corre sem ele. A imagem que fica é a de um homem cansado, doente, tentando se esconder do inevitável. No solar de Brasília, Trump se prepara para deixar o país. Antes de entrar na comitiva, encara as câmeras e dispara: ou respeitam a Constituição e libertam o povo, ou o Brasil não terá paz. Tic-tac. A frase percorre o planeta. Nas bolsas internacionais, analistas discutem impactos imediatos. Bolsonaro, finalmente livre das amarras, surge em live, transmitida direto do solar. Michele ao lado, filhos ao fundo, ele fala pausadamente: hoje não falo por mim, mas por cada brasileiro injustiçado. Não aceitamos esmolas, não aceitamos meias soluções. Só a anistia ampla, geral e irrestrita fará justiça. O Brasil não é propriedade de ministros, mas de seu povo. A multidão responde com um só grito: liberdade, liberdade. As caravanas prometem não sair até que a pauta seja votada. O Congresso é pressionado, o STF acuado, Lula isolado. A história avança em ritmo acelerado. Se você chegou até aqui, prove que não está sozinho. Curta este vídeo, compartilhe com amigos e inscreva-se no canal
Contos do Mito. Escreva nos comentários. Bolsonaro livre. O algoritmo precisa ouvir a voz do povo. E juntos mostraremos ao Brasil e ao mundo que a liberdade não se negocia, se conquista.